Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, que foi um dia de sorteio de Copa do Brasil, conhecemos o nosso adversário aí das quartas de finais, já sabemos quem poderá ser o nosso adversário nas semifinais e vamos falar muito aqui sobre a declaração do Pedrinho, cara. O Pedrinho, lá na CBF hoje, soltou o verbo, desmentiu essa situação de SAF e ligou a metralhadora para cima desse pessoal que quer vender o Vasco da Gama de qualquer jeito e de qualquer forma. Ficou feio, hein, Fábio Azevedo? Bom, a gente vai falar muito aqui sobre esses dois assuntos. Coloquem a atenção, porque o Pedrinho soltou a metralhadora. O seguinte, vamos começar falando aqui sobre a situação da Copa do Brasil, mas antes, tá? Peço a você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, hoje a gente conheceu o nosso adversário na Copa do Brasil. É o Atlético do Paraná, o Atlético Paranaense, o Furacão. E ficou determinado que o Vasco da Gama fará a primeira partida no estádio de São Januário. Essa primeira partida possivelmente vai acontecer na outra quinta-feira, certo? Na semana do dia 27. Perfeito? Bom, o jogo de volta, o Atlético vai ter a vantagem de decidir nos seus domínios na Arena da Baixada. O Vasco nunca venceu lá na nova Arena da Baixada. E o seguinte, o Vasco vai ter que se segurar lá e jogar muito mais do que jogou aí nas outras fases da Copa do Brasil. Portanto, Vasco da Gama e Atlético, primeira no Rio, e a segunda, o Vasco decide fora de casa na semana do dia 11, tá? Então, primeiro jogo aí na semana do dia 27 e o segundo jogo na semana do dia 28. Primeiro São Januário, segundo lá na casa do Atlético Paranaense. Bom, o São Paulo vai pegar a equipe do Galo, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo vai ser na Arena MRV, certo? O seguinte, esse confronto aqui entre São Paulo e Atlético Mineiro vai sair o time que vai enfrentar o Vasco da Gama, caso o Vasco passe pelo Atlético Paranaense, né, nas semifinais. E a gente vai ter Bahia e Flamengo, o Bahia jogando a primeira na Fonte Nova e o segundo jogo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Flamengo se deu muito bem. Quem passar desse confronto aqui deve ser o Flamengo, vai jogar contra o vencedor de Juventude e Corinthians. Então, o lado do Flamengo ficou muito mais fácil aí do que o lado do Vasco. Mas o que chamou muito a atenção, certo, foi a situação aí do Pedrinho, porque o Pedrinho soltou um verbo aí. O Pedrinho muito confiante que o Vasco possa passar aí de fase, mas o Pedrinho soltou o verbo, mas soltou muito verbo. E o Pedrinho, ele falou primeiro sobre essa situação aí do fundo A, certo? E fez questão de desmentir jornalista mentiroso, né? Vamos colocar aqui essa informação que quem trouxe em primeira mão foi o Fábio Azevedo e a Rádio Tupi acompanhou. A gente vai colocar aqui para vocês o que disse o Pedro. Vamos lá. Nosso colega trouxe informação
sobre a negociação da vinda da Baixa SAF para um fundo árabe. Mentira. Mentira. Tem alguma negociação para vender a Fundo Baixa árabe, SAF? não. Fundo árabe nunca teve. Mas tem alguma outra? Não. Esse problema é outra vez. O problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, de um fundo árabe. Ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado. Isso é debatido como se fosse uma alternativa. Então não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa, porque é uma situação complexa e eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Acho que eu estou sendo muito claro. Então, assim, não é nada imediato, não é nada concreto. Então, o Pedrinho falando que não tem nada de imediato, nada ali de concreto. Existem interessados, ele falou que nunca houve essa situação de fundo árabe. Você imagina se eu abraço essa notícia ontem, e eu até coloquei o Salgado e coloquei o Osório, né, como shake, né, na capa do vídeo de ontem, se eu abraço uma notícia dessa, como muitos abraçaram. Aí as pessoas falam que a gente não é Vasco. Claro que era uma conversinha fiada do Boitatá, porque ninguém vai comprar 90% aí de ações de SAF para dar administração na mão do Pedrinho, para ele cuidar do futebol e o restante, e a parte financeira cuidar os árabes. É mentira. Gente gentalha, gente vagabunda, que venderam o Vasco uma vez e querem vender de novo para poder ganhar dinheiro em cima disso. Bom, o seguinte, sobre ainda o Pedrinho. O Pedrinho veio a público e ele falou que tem muita gente que atrapalha o Vasco da Gama, certo? Na narrativa aí do Pedrinho. O Pedrinho falou aqui que o Vasco tem que estar unido. Isso depende de você, Pedrinho. Não fazendo um acordo com o ICAP, não fazendo a situação na base aí da obscuridade, tem que ser transparente, tem que mostrar o contrato para o torcedor. Se andar certinho, a gente vai apoiar. A gente quer que a situação, já que você botou na cabeça que seja o que vai vender, né? Que vai vender, a gente quer que você, pelo menos, faça da forma certa. Que rasgue esse contrato com a 777, que não faça acordo com esses americanos, que você peça uma indenização, porque o Vasco tem que ser indenizado, perfeito, o Vasco tem que ser indenizado, e é isso que a gente quer, cara, transparência, é só isso que a gente pede. Bom, e o Pedrinho falou aqui também, ó, que algumas pessoas atrapalham muito o Vasco da Gama. Se você me perguntar, muitas pessoas se dizem Vasco, elas atrapalham demais. Mais uma vez, eu estou sendo muito verdadeiro e transparente. Atrapalham demais. O Vasco precisa estar unido internamente. É o seguinte, Pedrinho, quando sai uma notícia dessa de um jornalista, você deixa o negócio ganhar ênfase, aí quem cala consente, entendeu? Agora, como a gente sabe quem está por detrás dessa situação toda de SAF, Vasco, a gente já sabia que era caô, eu falei ontem aqui, consciência tranquila. Sobre a situação de reforços, tá? A negociação com o Maurício Lemos chegou ao final, o Vasco não negocia mais com o Maurício Lemos, até onde a gente tomou conhecimento hoje. O Maurício Lemos pediu 700, o Vasco pediu 400, o Vasco não vai estender conversas com o Maurício Lemos, tá? O Maurício Lemos não aceitou a proposta do Vasco ir para cá para ganhar 400, tá? E o Pedrinho, ele confirmou aí hoje também, lá na sede da CBF, que as negociações aí com o jogador Jean Menezes estão próximas de ser sacramentadas, perfeito? Então, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Sem maquiagem e sem sacanagem. Vasco deles e a verdade prevalecerá. E quem apoiou essa notícia ontem, do Vasco ser vendido para a Árabe, vai fazer o que hoje? Vai dormir com essa mentira. Valeu.
Ah, só uma coisa. Quando tinha gente aí que estava fazendo live, debochando das contratações do Vasco, a gente ontem estava aqui peitando essa situação para o Vasco não ser vendido de forma sodada, para respeitar o torcedor do Vasco e fazer tudo de forma transparente. É essa a situação. Valeu.